Olá, nós estamos de volta com mais um bloco e com a nossa convidada falando sobre a nossa rede, nosso sistema de saúde pública, né? Como é que funciona, coisas que ninguém te contam sobre o SUS. Hoje nós vamos saber que tem muita coisa boa, né, a respeito disso. E Dharmina, você falou no bloco anterior como funciona muito bem a atenção básica, né? Como é que ela funciona ou como ela deveria funcionar, bem voltada para a prevenção. Mas agora explica para a gente como é que funciona a média e a alta complexidade. Certo, como a senhora enfatizou bem, né? Discutiu bastante aí sobre a atenção básica, sobre o que é o básico e o que funciona. Vamos lá agora para a média complexidade, né? Gente, quando eu falo a média complexidade, eu estou falando de serviços especializados, voltado a um público-alvo específico, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui, no caso nosso de Marabá, o Crismo, né? Aquele que fica lá na folha 33 ali, né, embaixo. O público é mulher, né, voltado para a saúde da mulher. O CAPS já é outro público, né, que é assistência psicossocial, centro psicossocial. Então, assim, centro de especialidades é um centro onde existe várias especialidades para atender. Então, isso é o chamado de média complexidade. E o hospital municipal também não deixa, como eu expliquei lá atrás, de ser também um serviço de média complexidade, porque lá tem alguns serviços que são da média complexidade. Tá? Então, o serviço de média complexidade ele tem públicos específicos. Públicos-alvos. CTA tem um público-alvo a ser atingido. Tá? No caso da alta complexidade, aí já envolve procedimentos, já envolve outras questões, exemplos cirúrgicos, né? Por exemplo, o hospital regional, que a gente tem um dos maiores exemplos, né? Da alta complexidade, cirurgias de neuro, né? Até a gente já teve aqui os neuros falando sobre cirurgias, né, que eles têm feito no hospital regional, cirurgias de grande porte, né? Então, assim, tem serviços UTIs, né? Então, esses são serviços de alta complexidade. Tá? Tudo que envolve, vamos dizer assim, algo a mais, né, ali mais especializado, né, é de alta complexidade. Interessante. Agora que você já explicou como é que funciona a baixa, né, a média e a alta complexidade, o que explica muitos pacientes perdidos, às vezes com encaminhamento perdido, bate na porta de um lugar e fica frustrado? Explica pra gente por que isso acontece e como ele pode ser minimizado, esse problema. Gente, assim, é algo que, ao mesmo tempo que é frustrante, eu falo assim, né, quando a gente vê um paciente perdido, solto na rede, que a gente fala isso, né? O paciente ele está perdido ali na rede, né? Ele bate na porta de um, não é aqui. Bate na porta de outro, não é aqui, né? E uma das situações que mais acontecem é o próprio profissional muitas vezes não conhecer a rede. Entendeu, doutora? Muitas vezes os profissionais eles não sabem nem o que tem na própria unidade em que ele trabalha. E isso acaba atrapalhando, acaba gerando todo esse estresse, porque às vezes o paciente bate e volta, né? Muitas vezes ele poderia resolver alguma situação naquela unidade lá que ele está e por uma falta ou falha de comunicação, ele vai para um outro lugar e depois no outro lugar fala que era lá, né? E aí ele já chega lá estressadíssimo e muitas vezes, convenhamos, com razão, né? Assim, porque, gente, o que eu falei no início, a gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro. Quando nós fazemos isso, a gente começa a pensar melhor como que a gente tem que agir com o nosso próximo, né? Então, todas as vezes que você, profissional da saúde, que não é puxão de orelha, né? Não tem nada a ver com isso, né? Mas todas as vezes que você for atender alguém, escute, né? Observe o que ele está te falando, né? O que ele está te perguntando. Eu falo assim, que muitas vezes um não, ele tem várias formas de você falar um não para uma pessoa.
aquele não seco, não, aqui não faz esse serviço, tal, tal. E aquele não explicando por que não. Ou o não dando possibilidades, outras formas, né, que ele pode resolver o problema dele. Entendeu? Exato, perfeito. E outra coisa, tem uma pergunta interessante. Aquela gestante, né, que tem um tipo sanguíneo RH negativo, que precisa fazer uma imunoglobulina, que é uma medicação que se faz para prevenir ali a alteração no sangue do feto, né? Como é que ela faz? Isso é muito comum, ela ficar perdida nesse sentido. Como é que ela pode fazer para ter um direcionamento e conseguir resolver esse problema? Eu acho muito interessante essa pergunta, porque a gente já recebeu, né, doutora, essas perguntas, que é a imunoglobulina, que é mais conhecida como Matergan. A mulher que ela é RH negativa, ela sabe do que a gente está falando, né? Eu sou, viu? RH negativa, eu tive que passar por esse procedimento aí, né? Então, ela precisa, né, tomar, que apliquem, né, nela essa medicação. Então, atualmente, o fluxo é o seguinte, ela consulta, né, lá com o médico, só que só o médico, tá, que pode passar esse encaminhamento. Ele faz o encaminhamento, que é a conduta, né, toma a conduta de fazer a indicação da Matergan, da imunoglobulina, e entrega para a gerente da unidade básica de saúde. Gente, prestem atenção, estou falando realidade Marabá. Eu não posso dizer como que funciona no município A, no município B, né? Porque cada um segue um fluxo diferente, né? Muitas vezes lá no município A, lá é direto no hospital. Eu não posso dizer como que é, porque esse é um fluxo muito específico, né? Esse é o fluxo Marabá. Então, hoje, aqui em Marabá, é assim que funciona. Paciente que precisa tomar, que o médico fez o diagnóstico, né? Olhou o exame, tem o RH negativo, precisa tomar? Beleza, ele faz o encaminhamentozinho e essa gestante vai com a gerente da unidade. A gerente da unidade faz um memorando para a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde manda essa medicação para ela tomar na unidade, tá? Então, por isso, só chamando um pouquinho, pegando o gancho e chamando a atenção, que eu sei que é uma coisa que a senhora também gosta muito, que é a parte da prevenção, iniciar o pré-natal o quanto antes, porque tem um período, né, doutora? Fala um pouquinho, porque tem um período, não é assim, eu cheguei com 33, com tantas semanas e vou tomar aleatoriamente. Não é assim. Então, a gente precisa chamar um pouquinho a atenção por que a gente está falando disso? Eu falei no início, porque muitas gestantes ficam perambulando, rodando, sem saber o que fazer quando estão com o encaminhamento na mão, tá? Então, vai na gerência solicita, marca o dia de retorno para que ela possa tomar essa medicação em tempo hábil, né? Que a senhora sabe melhor do que ninguém o período que fala aí um pouquinho para elas. Sim, é interessante isso daí que ela falou, porque começando cedo o pré-natal, você vai saber a sua tipagem sanguínea. E sabendo a tipagem sanguínea, você já vai saber essa possibilidade que vai usar, que pode ser ou em momentos que você tiver algum sangramento, algum abortamento, alguma coisa, ou você vai saber quando tiver, por exemplo, algum tipo de alteração, ou quando tiver com 28 semanas, que é quando você tem uma onda de migração placentária que pode favorecer a troca sanguínea entre mãe e feto. Aí é o momento certo de usar, é um dos principais momentos de usar, e depois do parto também. Então tem os times específicos. Se você perde esse time, como a Dharmina falou, não vai ter grandes benefícios, né? É menor, o benefício praticamente não vai ser, porque você vai perder o prazo. Se já aconteceu a troca sanguínea, perdeu o prazo. Então, segredo, começar cedo o pré-natal e sempre se informar logo na sua unidade, com a gerente da sua unidade, como a Dharmina bem explicou. Muito bom isso aí. Mesmo, muito bom. Tá vendo o problema? Isso aí, gente. A gente até brinca e fala assim que, na verdade, o pré-natal começa antes de engravidar, né, doutora? O preparo, né? Exatamente. Então, a prevenção sempre, gente, prevenção sempre vai sair mais barato, viu? Em todos os aspectos, tanto financeiro, quanto psicológico, quanto físico. Então, tudo sempre vai sair mais barato. É tá? verdade.
E aqui tem uma pergunta interessante que foi enviada, o seguinte, eu estou com um encaminhamento para o cirurgião geral. O que eu devo fazer, como eu devo proceder para conseguir? Gente, por incrível que pareça, assim, é uma pergunta tão comum que eu já ouvi tantas vezes, né? O que eu vou fazer? Vou para a unidade? Que rumo eu vou tomar, né? Você já está vindo de um encaminhamento para o cirurgião, seja ele do clínico ou seja ele de algum especialista, né? Sei lá, vamos dizer, o endócrino encaminhou para cabeça e pescoço, não sei, tem várias. Ou o clínico encaminhou para o cirurgião geral ou a ginecologista. Tem vários motivos de ser encaminhado para a cirurgia, né? Então, quando você está de posse desse encaminhamento, você precisa cadastrar. E esse cadastro é feito na central de regulação, tá? Eu acredito que muitos municípios também funcionem dessa forma, porque precisa passar por um sistema, né? E esse sistema se chama regulação. E aí, então, estou com o encaminhamento na mão, vou para a central de regulação para fazer o cadastro, e aí eu levo minha documentação e esse encaminhamento para realizar o cadastro. E aí lá tem uma fila, né, numerada, né? Então tem uma fila, e outra, eu tenho que também entender e saber se no município faz essa cirurgia, né? É um ponto. Beleza, eu estou aqui explicando para vocês de cirurgias que são feitas nesse ponto, nesse quesito, que são feitas aqui em Marabá. Cadastra-se na central de regulação. Beleza. Se não tiver em Marabá, se não for feito em Marabá, o que eu vou fazer da vida, né? O que eu vou fazer da vida? Aí eu preciso da entrada pelo TFD, tá? Que é o tratamento fora do domicílio. Então, se não faz em Marabá, preciso também no TFD para dar entrada, tem todos os trâmites, tem todo um sistema, tem todo um protocolo, tem uma lei que rege isso, e é preciso seguir tudo certinho para poder dar certo. Aqui tem uma pergunta que é mais ou menos parecida com essa, mas aí se você puder complementar, é assim, a pessoa foi no cirurgião geral, o cirurgião geral identificou um problema de vesícula, que vai precisar retirar essa vesícula, né, que é a colecistectomia, e aí ele pergunta, como devo fazer? É exatamente assim como você falou? Isso mesmo, né? É isso que eu falei, né? Faz o cadastro na central de regulação, né? Direitinho, e com certeza esse cirurgião já solicitou algum exame, vamos dizer, o risco cirúrgico, alguma coisa nesse sentido, né? E aí lá a central de regulação é que vai mandar o retorno para poder agendar, né? Vamos dizer assim, você faz lá e eles vão te ligar para te dizer o dia da cirurgia, e aí você vai até o local, porque muitas vezes tem pactuações que a gente vai falar lá na frente, né? O local certo da cirurgia. Interessante. E assim, apesar de parecer que é burocrático, mas funciona direitinho. A maioria das vezes, quando não tem um atropelo, quando a pessoa não perde tempo, funciona. A gente tem relato de pessoas, não, eu consegui pelo SUS, eu deixei o protocolo, tudo direitinho, foi analisado, foi triado e saiu a cirurgia em torno de 2, 3 meses, não é isso? Não, e outra coisa, né, doutora, assim, eu sempre penso assim, é a minha saúde. Então, se é a minha saúde, eu vou procurar cuidar da minha saúde. Se eu preciso realmente dessa cirurgia, eu também vou estar sempre indo lá e vou perguntar, né? Como que tá? Eu estou em que nível? Porque também, gente, a gente precisa entender que tem as cirurgias de urgência, né? Às vezes você pode observar se já aconteceu, várias vezes isso. Está lá já para fazer a cirurgia, às vezes já está internado no hospital para fazer a cirurgia, mas chega uma emergência, uma urgência, e aí passa, vamos dizer assim, na frente daquele que está lá, né, que é eletivo, que a gente chama cirurgia eletiva. É aquela cirurgia que a gente marca, né, que tem como ali esperar, né? E tem as cirurgias de urgência. Então, às vezes acontece isso, e eu via confusões terríveis em relação a isso.
sabe? Assim, as pessoas não entendiam. Por que fulano, eu estou aqui já não sei quantos dias internada para fazer a cirurgia e não fiz a cirurgia. Gente, entendam que tem os casos de urgência que acabam passando porque era uma urgência, né? Então não tem o que discutir. Foi bom você falar nesse ponto, porque nessa pergunta anterior desse problema da vesícula, ele vai seguir esse trâmite se não for urgência, né? Se não tiver inflamado, se tiver, digamos, só ali a pedra na vesícula, por exemplo, mas não tiver uma complicação sistêmica. Se tiver qualquer coisa que já... uma febre, uma dor aguda, aí já precisa avaliar num pronto atendimento, porque ela pode virar uma urgência. Aí você não vai ficar nessa fila. Aí você já vai ter que ser atendida no pronto-socorro e muitas das vezes operar dessa maneira, né? Que a gente espera que não aconteça, porque a gente sempre prefere operar fora da urgência. A recuperação é melhor. Com certeza. E aí você já está... Porque assim, é ruim, gente, você fazer algo que o seu psicológico não está preparado. Né? Então, assim, não é muito bom, não. Né? Então, sempre buscar. Por isso que a prevenção, a gente vai falar o tempo todo aqui sobre prevenção. Né? Bebam água, se não quer fazer colecistectomia, eu não sou muito bom exemplo para isso, não, porque eu já fiz, né? Mas, de qualquer forma, sim. Né? A gente precisa estar se cuidando sempre e entender esse processo aí que a gente acabou de explicar aqui. E aqui tem uma pergunta interessante. Eu tenho que usar uma medicação, porém, no posto de saúde não é fornecida essa medicação e eu também não tenho dinheiro para comprar essa medicação. Existe alguma possibilidade de conseguir pelo SUS? Olha só essa pergunta, gente. Isso dá uma dor de cabeça. Né? Dependendo da medicação, dá dor de cabeça sim. Tá? Mas tem protocolos... tem leis que regulamentam, tá? Tem o Rename, que é um livrinho, né, que os médicos usam muito, né, que é lá descrito todas as medicações que devem, de alguma forma, ser fornecidas pelo SUS. Né? Existem algumas medicações que são medicações de alto custo. Né? Essas medicações... são pelo Estado. Então, existe um local onde a pessoa faz o cadastro para poder estar recebendo essas medicações. Tá? Então, assim, existe um local específico onde elas levam toda a documentação, dependendo da patologia, ela tem que levar até os exames também, anexados. Tá? Então, anexas, faz o anexo, pega o encaminhamento médico, o anexo dos exames, dependendo da patologia, que aí quem vai determinar isso lá, tem lá o protocolo dele certinho, que é na CESPA, né? Aqui em Marabá é na CESPA, né? Que faz isso. Em alguns municípios da região, como é que eles fazem? Isso eu já estou falando porque eu já conheço a realidade de alguns municípios aí. Então, muitos secretários de saúde, as coordenadoras lá de alguns municípios, elas pegam esse trabalho para elas. E elas vêm e pegam a medicação lá e levam para o município delas. Só que, na verdade, assim, elas não são obrigadas. Tá? O paciente é que tem que vir. Certo? Fazer todo esse cadastro. Mas, em alguns casos, o município faz esse trabalho aí, porque muitas vezes já vem, né? Mas existe sim, tá? O SUS, a gente fala assim, ele é universal, ele é algo assim que tudo o SUS tem que partir de um princípio, né? E eu não queria falar a palavra obrigado, né? Que é muito assim, sabe? Tudo que o ser humano, vamos dizer assim, precisa e que o profissional julgar que é necessário, o SUS precisa corresponder com isso. Alguns casos, como eu já vi, um monte de casos vai para a justiça. Né? A gente até teve programas aqui que a gente teve falando sobre a judicialização da saúde. Né? Então, tem alguns casos que vai à justiça para ver se realmente só aquela medicação específica vai trazer um resultado para o paciente. Né? Então, se a justiça determinar mesmo,
Porque às vezes foge, tá, gente, dessa listinha aí, dessa lista das medicações de alto custo. Acontece. É uma medicação nova, né? Recente, Isso, que ainda não acontece. chegou no Brasil recente, que, enfim, ainda não faz Acontece. parte. E aí tem que ir para a justiça mesmo para poder analisar, fazer análise, tá? E aqui, gente, já acabamos nosso segundo bloco. Para ver como passa rápido. Passa rápido, né? Mas eu sei que está muito interessante, porque isso é o dia a dia de muita gente. Muita gente não sabe se medicação, se pode conseguir, se tem essa possibilidade. Então, a gente já sabe que sim, em alguns casos sim, não custa nada você ver se essa medicação é precisa, ou outros serviços, né, do nosso querido SUS. Né, que a gente torce sempre por ele, que sempre ele Sou dê muito apaixonada certo. pelo SUS, Eu o SUS também. dá certo, gente. Eu Sim. falo assim que cada vez que passa assim, eu acredito mais no SUS, né? Pode, quem quiser falar o que quiser, mas o SUS ele dá certo sim, desde que tem os poréns aí, tá? Não vou falar muito não, mas desde que seja com muita seriedade, o SUS dá certo sim. Tem tudo para funcionar. E fechando aí o bloco, mais uma vez lembrando, segue lá o Instagram do @Lojão das Clínicas Marabá, que você vai estar concorrendo a esse encosto massageador maravilhoso, que vem com infravermelho também. Gente, ele é muito top. Se vocês não acessarem lá e seguirem, a doutora Regiane vai querer levar esse aparelho aqui. Eu não estou querendo deixar ela pegar aqui, mas ela está muito tendenciosa, entendeu? Ela quer pegar aqui, mas eu sei que é de vocês, telespectadores aí. Então, sigam lá, @Lojão das Clínicas Marabá, e marquem mais 2 pessoas. E depois a gente vai estar fazendo um sorteio e vai estar publicando aí para vocês, ok? Então, fique ligado. No próximo bloco, nós teremos mais dúvidas aqui para esclarecer. Até logo.